Se as views dos seus stories estão baixas, se prepara porque nesse vídeo aqui eu vou te passar as 4 melhores estratégias comprovadas para você bombar as visualizações dos seus stories. Opa, eu me chamo Fabiano Bastos e nesse canal eu dou dicas, estratégias e tutoriais sobre Instagram. E no vídeo de hoje, como você viu no início, eu vou te passar as melhores estratégias para que você consiga aumentar as visualizações dos seus stories. Não é novidade que o Instagram, a cada dia que passa, ele diminui um pouquinho ali as nossas views. Uma hora as nossas views tá lá em cima, um engajamento, e outra hora tá lá embaixo, despenca do dia pra noite. Mas hoje eu vou te passar algumas estratégias, alguns hacks simples e práticos de você aplicar para que você consiga sempre aumentar as suas visualizações. E quando o Instagram dá essa aí de diminuir as suas views, você tem essas estratégias em mãos para que você consiga aumentar e ter mais engajamento nos stories. Então se você já curtiu a ideia desse vídeo, se inscreve aqui no canal e me segue lá no meu perfil, @FabianoBastos, porque lá eu posto conteúdo diariamente para te ajudar no Instagram. Bora para as estratégias! E a primeira estratégia para tu tá conseguindo aumentar as suas visualizações e conseguir postar bastante stories é você usar a ferramenta de caixinha de perguntas. A caixinha de perguntas ela é 3 em 1, porque nela tu consegue humanizar o seu perfil, você consegue criar bastante conteúdo e gerar autoridade, ser visto como autoridade pelos seus seguidores. Porque quando você responde uma pergunta, por exemplo, aparecendo, você está se expondo ali no seu perfil e isso conecta com os seus seguidores e também humaniza o seu perfil. Não fica só aquele perfil, só conteúdo, sabe? Que você entra no perfil e não tem um rosto da pessoa, não tem ninguém ali, é só conteúdo. Você fazendo isso, aparecendo nos stories, humaniza mais o seu perfil e também te gera mais autoridade, porque você está tirando ali a dúvida dos seus seguidores. Seus seguidores estão fazendo alguma pergunta, alguma dificuldade que ele tem e você consegue responder essas perguntas e ajudar eles. Então eles veem você como uma autoridade, como alguém que entende do assunto e que eles podem perguntar que você vai conseguir responder e ajudar eles. E também você consegue criar bastante conteúdo somente com a caixinha de perguntas. Por exemplo, você abriu a caixinha de perguntas lá e recebeu umas 10, 15 perguntas. Já são 15 stories de conteúdo que você pode estar postando ali durante o dia, entendeu? Então seus stories nunca vai estar vazio se você abrir a caixinha de perguntas. E 2 dicas simples para você que tem poucos seguidores ainda ou pouco engajamento nos seus stories. E aí quando você abre a caixinha você recebe poucas perguntas, é você fazer uma introdução de algum assunto antes ou você colocar pelo menos umas 3 enquetes antes e depois abrir a caixinha de perguntas. Por exemplo, em vez de você colocar ali, faça uma pergunta, você faz antes uma introdução de alguns assuntos. Por exemplo, você é do nicho de emagrecimento e aí tu passa ali 3 dicas, né, de emagrecimento, 3 dicas de receitas, 3 dicas de alimentos saudáveis e aí depois você coloca ali uma caixinha de perguntas para as pessoas tirarem dúvidas sobre aquele assunto que tu postou, entendeu? Ou tu pode fazer 3 enquetes de isso ou aquilo, né, tipo, você prefere isso ou aquilo, você prefere Coca ou Fanta, você prefere YouTube ou Instagram, entendeu? Você faz umas 3 enquetes simples de ser respondidas sobre um assunto específico, aí depois tu abre a caixinha. Isso funciona muito mais porque você introduz a pessoa, depois ela pode fazer uma pergunta sobre aquilo. Fica muito mais fácil dela te enviar a pergunta do que você simplesmente soltar a caixinha de perguntas ali para elas colocar alguma coisa, entendeu? Então eu sempre faço uma introdução antes, ou sempre coloco umas 3 enquetes, alguma interação antes, para que depois você abra a caixinha de perguntas. Isso vai ajudar muito você a receber mais perguntas dos seus seguidores. E passando para a segunda estratégia, e eu digo que essa estratégia é um salva-vidas, igual quando o Instagram derruba lá nossas visualizações, né, despenca do dia para noite. Essa estratégia aqui com certeza vai te ajudar nessas horas, ou quando você vê que não tá tendo muito engajamento, tá um pouco vazio ali os seus stories, você pode usar essa estratégia, ela vai aumentar muito as suas visualizações e o seu engajamento, que é simplesmente você usar as enquetes. A enquete é a melhor ferramenta para aumentar o seu engajamento e as suas visualizações. Você pode entrar em perfis de entretenimento, perfis de futebol, perfis temáticos, né, que não tem ninguém ali mostrando o rosto, perfis só de conteúdo. Você pode olhar nos stories desses perfis que tem muitas enquetes, às vezes uma sequência, né, de 5, 10 enquetes de uma vez só. Aí você vai respondendo, né? Isso aumenta muito as visualizações. E tem perfis que postam enquete todo santo dia, você abre. Eu tenho alguns perfis aqui, né, que eu sempre entro, que eu já sei que ali vai ter algumas enquetes para eu responder, né? Isso é até legal que funciona como um joguinho, né? Você entra nos stories da pessoa e fica interagindo ali com as enquetes. Isso é muito interessante. Então tu tem que postar nos seus stories sempre uma enquete ali no meio, entendeu? Você vai fazer algum conteúdo, aí você coloca uma enquete. Sempre que você acha que pode encaixar uma enquete ali de sim ou não, ou disso ou aquilo, você prefere isso, o que você acha, eu concordo, não concordo. Sempre que você achar que pode colocar uma enquete, tu coloca ela que vai te ajudar a ter mais engajamento. E já que essa estratégia funciona tão bem, dá muito resultado, você já pode de início nos seus stories todo dia começar com 3 enquetes. Ao invés de você começar os seus stories já passando conteúdo ou alguma coisa que as pessoas não podem interagir, você começa ali com 3 enquetes básicas
e aí depois, durante o dia, você vai postando mais coisas. Mas começa os stories, aplica essa estratégia, começando as stories com 3 enquetes simples para as pessoas já começarem a interagir com o seu perfil desde cedo. E a terceira estratégia que eu vejo poucas pessoas usando e os perfis que usam, inclusive eu também estou começando a usar essa estratégia e está dando muito resultado, é você levar o alcance do seu feed para os seus stories. Um exemplo, eu sigo mais de 200 pessoas, mas eu não acompanho o stories dessas 200 pessoas, entendeu? Tem perfis que eu apenas curto as publicações que ela faz no feed, que eu apenas acompanho os conteúdos que ela posta no feed, mas os conteúdos dela nos stories eu não acompanho e às vezes nem aparece para mim os stories dessas pessoas, entendeu? Nunca vai aparecer os stories das 200. Eu sempre, e você também costuma ver, sempre os primeiros, né? Sempre os primeiros a aparecer, nunca os mais lá para trás, né? Então o que você pode fazer, sabendo disso, é sempre que você postar algo interessante nos seus stories, por exemplo, você deu 3 dicas de emagrecimento nos seus stories, 3 dicas de fotografia, tu falou algo interessante sobre maquiagem, dependendo do seu nicho, né? E aí você faz o quê? Tu faz um post no feed falando, ó pessoal, dei 3 dicas sobre isso lá nos meus stories, corre lá pra ver porque só fica disponível durante 24 horas. E as pessoas vão ter aquele senso de urgência, né? Pô, vou correr porque logo vai apagar, então eu preciso correr lá nos stories pra ver que dicas são essas, né? E você também pode colocar o gatilho da curiosidade. Por exemplo, você fala assim, ó pessoal, postei algo muito polêmico lá nos meus stories. Corre lá pra ver. As pessoas já são curiosas por natureza, né? Então todo mundo vai lá nos seus stories ver o que você postou lá, entendeu? Então sempre que você postar algo interessante nos stories, tu faz um post no feed avisando a galera. Ó pessoal, postei isso lá no stories, vai lá que tá muito bom, você precisa ver, você não pode perder isso, entendeu? Tu coloca umas palavras meio chamativas ali para as pessoas que vê o seu post no feed correr lá pros seus stories. Isso funciona demais, faz o teste. E a quarta estratégia para você aumentar suas visualizações, eu diria que essa é a melhor de todas. Você pode até esquecer um pouco as 3 que eu te passei anteriormente, elas funcionam muito, mas elas funcionam como um tipo de hack para que você consiga mais views do dia para noite, entendeu? Suas views tá ali na média de 200, se você usar essas estratégias que eu te passei, sempre vai dar um boom a mais nas suas visualizações. Mas é essa estratégia aqui que realmente vai fazer você sempre ter boas visualizações nos seus stories, sempre se manter na média, entendeu? Mesmo que o Instagram derrube suas views, você vai conseguir sempre ter ali boa quantidade de visualizações, que é nada mais, nada menos do que você manter a consistência, manter a constância nos seus stories. Por exemplo, se você postar um monte de stories hoje, mas passar 2 dias sem postar, não vai ajudar, entendeu? Porque um dia você vai ter muitas views e 2 dias você não postou nada, então ninguém interagiu com você. É importante que você sempre esteja postando, sempre esteja ativo nos seus stories. E para isso eu recomendo que você poste pelo menos 15 stories por dia. Isso não é uma regra, tu pode postar menos ou mais, mas 15 stories já é bom e você consegue manter tranquilamente essa média. E dessa forma, com 15 stories por dia, você sempre vai ter conteúdo ali nos seus stories. A pessoa, se entrar no seu perfil hoje, amanhã, depois de amanhã, ela vai ver que tem conteúdo ali, ela vai ver que tem coisa nos seus stories, entendeu? Então isso é bom demais, é uma quantidade muito simples de você conseguir aplicar, entendeu? Então 15 stories por dia ou mais, né? Se você conseguir postar mais, melhor ainda. Mas 15 stories por dia você consegue manter de boa. Isso sempre vai manter os seus stories ativos e com as visualizações sempre em alta. Então o que você deve fazer para ter mais visualizações nos seus stories é postar sempre com constância, sempre esteja ativo e sempre poste conteúdo no seu feed. E aí você também, no meio desse conteúdo que você vai estar postando, você aplica esses 3 hacks que eu te passei, que é abrir a caixinha de perguntas, que é fazer enquetes sempre no meio ali dos seus conteúdos, sempre no meio dos seus stories. Você faz enquete, ou separa um dia da semana e você faz uma sequência inteira de enquetes, de 5 a 10 enquetes, né, pra galera interagir bastante. E também leva o alcance do seu feed lá para os seus stories. Então sempre manter a constância nos seus stories, quanto mais você postar, melhor. E aplique esses 3 hacks, essas 3 estratégias super boas para você aumentar suas visualizações. E se esse conteúdo te ajudou e você aprendeu algo novo aqui, não se esqueça de deixar o seu gostei aqui e se inscrever no canal se você não for inscrito. Tamo junto e até o próximo vídeo.